Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre o mercado de café. Primeiro pregão da semana, ele foi bastante movimentado, a gente amanheceu aí com os principais contratos lá em Nova York registrando quedas de 400 pontos, depois essas perdas se intensificaram, a gente chegou a registrar baixa de até 600 pontos lá em Nova York. Para a gente entender o que aconteceu, eu converso agora com o Eduardo Cavalhais. Seja bem-vindo, seu Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, seu Eduardo. Queria saber, a gente tem várias situações acontecendo no mercado do café nesses últimos dias. Seu Duda, a gente veio aí de 2 semanas de alta, de movimentações positivas, e hoje, primeiro pregão da semana, a gente amanheceu aí com essas quedas que chamaram bastante atenção. Na avaliação do senhor, o que aconteceu? Por que o mercado caiu tanto? Lembrando que depois as quedas elas foram minimizadas e o mercado fechou até de maneira estável. O que o senhor pode falar para a gente hoje? Bom, é difícil saber exatamente o que acontece num pedaço de pregão como esse. Provavelmente houve alguma coisa de realização de lucros. Se você lembrar, semana passada, a Bolsa de Nova York, os contratos para dezembro subiram 725 pontos. Se somar com a semana anterior, foram 1.420 pontos de altas em 2 semanas. E uma certa altura se esperava realmente uma respirada nesse mercado. O mercado fechou $1,34 na sexta-feira, os contratos para dezembro. Eles abriram em baixa, depois, quando abriu o mercado cambial, o dólar abriu com uma forte alta frente ao real, chegou a 2% de alta, e isso também é um fator que ajuda a empurrar as cotações para baixo. Eu acho que as duas coisas juntas. Alguns operadores pensando em realizar lucro, mas essa forte alta do dólar frente ao real fez o mercado subir rápido, a queda crescer rápido lá em Nova York, chegar perto dos 600 pontos. Nós podemos lembrar também que pode ter alguma coisa a ver com essas falas, esses boatos sobre entrega de café brasileiro na Bolsa de Nova York, que eu não acho ruim, não, pelo contrário, eu acho que pode ser uma boa coisa para o Brasil a médio prazo. Tudo isso mexeu com o mercado. Depois o dólar veio, a alta do dólar veio refluindo, caiu bastante essa alta do dólar, e a Bolsa de Nova York também viu essa baixa cair. No final fechou com 190 pontos de baixa, o que não é nada demais. Nós temos que lembrar que só na última sexta-feira esses mesmos contratos subiram 280 pontos. Nós temos que observar os próximos dias e ver o que está acontecendo com esse mercado, que está mexendo com muita gente, ou seja, um mercado em plena entrada de safra do Brasil, o maior produtor e exportador do mundo, subindo do jeito que subiu até $1,34, deve ter deixado muito operador aí em Nova York que não contava com isso preocupado. Seu Eduardo, quando o senhor fala dos estoques, é bom a gente relembrar para quem está nos ouvindo, a ICE está com um dos menores estoques aí dos últimos 20 anos, conforme a gente vem falando aqui no Notícias Agrícolas. A entrega desse café lá em Nova York para o Brasil, ela é positiva porque os preços pagos nesse café lá na Bolsa, ele remunera o produtor? Qual que é a visão do senhor sobre isso? Bom, é justamente uma das razões para essa bolsa subir é porque se esses estoques estavam baixos, mostrava primeiro que existia pouco café lavado à disposição e que os preços em Nova York não compensavam para entregar. Os próprios industriais de café estavam vendo que uma boa fonte para ir buscar café de qualidade, café lavado, era a Bolsa de Nova York, esses estoques vinham caindo. E como o Brasil conta no momento com esse dólar, a moeda brasileira extremamente desvalorizada, ele teria condições de entregar lá. O Brasil já entrega algum café, pouco perto dos cafés da América Central, mas agora, nesse ano, nós temos uma safra de ciclo alto, uma safra que o clima ajudou, nós teremos um volume maior de cereja descascados que poderiam ser entregues lá. Nós temos os nossos produtores, os nossos exportadores vão ter que aprender a preparar o café para ser entregue em Nova York. Isso leva algum tempo, mas eu não tenho dúvidas que nós conseguiríamos entregar lá. A qualidade do café brasileiro cresceu muito nos últimos 30 anos, é só nós nos adaptarmos às exigências da Bolsa de Nova York. Isso é bom em termos de imagem, porque vai mostrar aos consumidores no mundo, aos operadores que não estão acostumados com o café brasileiro, que nós temos café de qualidade. Vai ombrear o café brasileiro de qualidade com os cafés centrais, principalmente de Honduras, que é um dos grandes entregadores na Bolsa de Nova York. Por outro lado, nós estamos num ano de pandemia, um ano em que fechou-se cafeterias, restaurantes ao redor do mundo, dando menos lugares para se vender os cafés brasileiros
do pico da pirâmide dos melhores, e quem sabe a colocação para eles nesse ano possa ser na Bolsa de Nova York. Isso tudo nós temos que observar e ver o que vai acontecer. É cedo para isso, por enquanto é só uma tentativa de entrega, nós temos que acompanhar as próximas semanas. Senhor Duda, a pandemia, aqui no Brasil a gente já está indo para o 6º mês e conforme a gente também vem avaliando, o setor de cafés especiais, ele é o mais afetado por conta das hotelarias, restaurantes fechados. Hoje, na avaliação do senhor, esse mercado já começa uma retomada ou a gente ainda pode ter aí mais uma baixa de consumo para esse setor? O que o senhor avalia? Bom, parece que já bateu no fundo do poço e vem voltando. O comércio no mundo todo começa a ser aberto, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, shopping centers. A vida à noite começa a ser retomada. Nós temos visto fotos e pequenos filmes, imagens de Paris, de Londres, de Nova York, mostrando a população voltando com avidez a frequentar esses lugares. Portanto, daqui para frente, o consumo de café nesses lugares deve crescer. Também está acabando o verão no hemisfério norte, época em que o consumo de café cai um pouco. Quer dizer, nós vamos para a época de frio lá, o consumo cresce, estão abrindo bares, restaurantes, shoppings, então daqui para frente nós vamos assistir também crescer o consumo desses cafés. A velocidade é impossível de saber, né? Essa pandemia, ninguém sabe como enfrentar exatamente, não se sabe se viria uma segunda onda, uma terceira onda, tudo é uma novidade e nós temos que acompanhar, mas sem dúvida parece que o fundo do poço já bateu e que nós estamos começando a subir novamente no consumo de cafés especiais. Seu Eduardo, e para os próximos dias, o senhor acha que a gente pode continuar tendo uma redução lá nos estoques da ICE? É possível que a gente tenha mais números que nos comprovem isso daqui para frente? É impossível de saber, né? Como eu disse, tem que acompanhar, são muitas variáveis. Não é só isso também, mesmo aqui no Brasil, atrapalhou muito os negócios de café nos últimos tempos. O fato de nós estarmos com os armazéns cheios, nós estamos no começo, no final da colheita de uma safra de ciclo alto. Com isso, os armazéns estão bastante cheios. O Brasil também tem tido muito sucesso na exportação de outros produtos do agronegócio. Com isso, a disputa por caminhões também é muito grande. Tudo isso atrapalhou um pouco também. Vamos ver como é que vai ser a aceitação do café brasileiro na Bolsa de Nova York, para ver como é que vai acontecer com esses estoques. A colheita do café na América Central, no Peru, na Colômbia, ou seja, na América Latina, fora o Brasil, começa agora. Se sabe que eles estão mais perto do Equador, então tem enfrentado muito mais problemas climáticos, problemas de produção e problemas de qualidade. Fora isso, a colheita vai ser mais difícil. A colheita praticamente inteira é manual. A fronteira entre os países da América Central, as fronteiras estão fechadas. O deslocamento de mão de obra vai ser mais difícil. Você tem que lembrar que lá eles colhem o café em cereja, né? Se você tiver menos mão de obra, não vão conseguir colher todo esse café como cereja. Portanto, de repente, vão ter menos café de alta qualidade. Isso tudo são hipóteses que nós estamos conversando aqui que tem que ser acompanhado. Mas certamente não vai ser uma colheita fácil, justamente por causa da pandemia, e por outro lado também, se nós estamos com problemas climáticos aqui no Brasil e a nossa produção de café no sudeste brasileiro não está no Equador como a deles, e os problemas já são sérios, imagine eles que estão no Equador, quais são os problemas climáticos que eles devem estar enfrentando por lá. A África também enfrenta muito problema com a pandemia, outro produtor de café, e por fim você tem que lembrar que a semana passada a OEC divulgou que tanto o Vietnã, que é o segundo maior exportador do mundo, como a Colômbia, que é a terceira maior exportadora, exportaram volumes menores ultimamente. Isso tudo faz esse caldeirão que faz a Bolsa subir desse jeito. Leonardo, como é que se comportou o mercado físico nesses últimos dias? O senhor já trouxe que essa entrada da safra dificultou um pouquinho os negócios, porque os estoques estão muito cheios, está todo mundo trabalhando nos armazéns para receber essa grande safra do Brasil, mas quanto aos preços, como é que se comportou o mercado? Os preços subiram, mas não subiram na mesma proporção que subiram as cotações na Bolsa de Nova York. E é até compreensível que isso tenha acontecido. Muitos exportadores estão dedicados a receber aqueles cafés que foram comprados anteriormente, que nós chamamos de venda física para entrega futura. Os meses de pico de entrega desses cafés são agosto e setembro, então eles estão se dedicando a isso. Eles estão com problema de armazém, problema de
de conseguir caminhões para retirar café, tudo isso atrapalhou. E também é o auge da entrada da safra brasileira no mercado. A colheita está terminando, não chegou ainda a 100%, mas já está em torno de 95% em média, se nós pegarmos todo o Brasil. Portanto, é uma época em que a oferta cresce também. Portanto, os preços subiram aqui dentro, acompanhando Nova York, mas acompanharam de longe. Os preços aqui não foram tão bons quanto foram os praticados na Bolsa de Nova York. Os produtores vêm vendendo na medida da necessidade, eles também não se apressam em vender café, porque você tem que lembrar que com a nossa economia do momento, em que os juros estão muito baixos, o produtor vende café para pagar contas, para pagar as despesas de colheita, com fertilizantes defensivos, mas entre ele vender um café e para aplicar esse dinheiro num banco, nos juros atuais estão perto de zero, ou manter o café, que é um produto que ele conhece, cotado em dólar, e que é escasso no mundo no momento, ele opta por ficar com o café. Então, assim que passar esse pico de entrada de safra, a resistência à venda também deve crescer. Seu Duda, o senhor trouxe os problemas que os nossos concorrentes estão enfrentando. Ainda não é o problema, mas as condições das lavouras aqui no Brasil já começam a chamar a atenção do produtor por conta do baixo volume de chuva. Está muito seco o clima, sobretudo ali em Minas Gerais. Essa é uma condição que já começa a entrar no radar dos analistas, do mercado. Realmente é preocupante. O senhor tem acompanhado isso? Tenho, é bastante preocupante, ou seja, somente no sul de Minas, o volume de chuvas que caíram nos últimos meses está bem abaixo da média usual, eles já estão preocupados, e você pega então os cafeeiros saindo de uma safra de ciclo alto, em que eles são naturalmente desgastados, por isso que nós temos uma safra de ciclo alto e outra de ciclo baixo, e eles estão ainda enfrentando essa falta de água. Isso pode significar uma safra de ciclo baixo para o ano que vem menor ainda. É cedo para se falar, nós temos que ver quando é que começa a chover, qual o volume dessa chuva, para aí termos uma ideia melhor. Se chover pouco e saírem as floradas todas, já saíram algumas, né? Essas flores podem não ser todas retidas pelos cafeeiros. Tudo isso são variáveis que vão mexer muito com o mercado nos próximos meses. Depois dessa chuva inicial, que faça as flores pegarem, né? Nós temos que ver como é que vai chover depois, em novembro, dezembro, janeiro, quais vão ser as temperaturas médias. No momento, as temperaturas médias, inclusive à noite, estão acima do usual. São esses os problemas de incertezas climáticas que nós temos a cada ano enfrentado mais. Né? Tudo isso realmente mexem com o mercado, principalmente um mercado como o de café, que não tem estoques significativos. Né? Uma quebra séria de uma safra do Brasil, que entre consumo interno e exportação já está chegando a quase 40% do consumo mundial, deve estar em 37%, 38%, é um problema sério para o mundo todo. Né? Tem que acompanhar, não há outra coisa a fazer. Mas é compreensível que a Bolsa se mexa tanto para cima e para baixo, a cada novo boato ou informação que chegue, ela muda em horas. Nós vimos isso hoje de manhã. Né? Era essa a minha pergunta para o senhor. Esses são os passos que o mercado deve tomar daqui para frente, mas e para os próximos dias, seu Eduardo? É possível a gente tentar analisar como que deve se comportar o mercado, pelo menos até sexta-feira? Não, não é possível, não. Teoricamente, vai depender muito da vontade desses grandes operadores, de como os especuladores vão enxergar isso tudo também, né? E das notícias que chegarem também sobre certificação do café brasileiro na Bolsa de Nova York. Temos que ver como é que os agentes, esse pessoal que opera com a Bolsa de Nova York, vai reagir a essas informações. Mas para o Brasil, eu tenho certeza que a médio prazo, o fato de nós aumentarmos a nossa entrega em Nova York é mais um mercado para nós, é mais um mercado que a gente pode dividir com concorrentes nossos e também vai ser muito bom para a imagem de qualidade do café brasileiro. Senhor Eduardo, eu queria entender, hoje de manhã a gente teve essa queda e um levantamento da Carla Mendes, nossa editora aqui no site, trouxe que estava sendo um dia de intensa aversão ao risco por conta de novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a China. Isso também pode ter ajudado nessa queda de hoje? O mercado de commodities, de modo geral, sentiu, se estabilizou depois, mas e para o café? Novas declarações entre essa guerra comercial, a gente pode sentir novos impactos nos próximos dias? Certamente, o café faz parte
do mercado, né? Ele não pode ficar totalmente isolado do que acontece com outras commodities e com a economia brasileira e mundial. Agora, é muito difícil, na hora, você saber exatamente o que aconteceu, porque que o mercado foi lá a quase 600 pontos de baixa e rapidamente refluiu. Até que ponto as outras commodities influíram na percepção de quem está operando com café, e você tem que lembrar que fundos de investimento operam com várias commodities ao mesmo tempo. E o modo com que eles agem com uma commodity, às vezes, interfere em outra. Às vezes você tem alguém saindo, por exemplo, do mercado de café para ir para um outro mercado. Tudo isso mexe, tudo instantâneo, tudo muito rápido. E não é possível a gente fazer uma análise precisa do que está acontecendo assim na hora. Tem que se aguardar alguns dias, observar o rumo do mercado, né, para aí poder dar uma opinião com mais lastro sobre o que está acontecendo. Seu Duda, antes da gente finalizar, chegou aqui para mim agora uma notícia divulgada pela agência Reuters, que em operação em comum, um lote de café brasileiro já foi certificado pela AIS. Isso é uma novidade? É dessa movimentação que o senhor falava há pouco? Ou é uma coisa que já deu certo? Esse café já vai lá para os estoques monitorados? Eu vi essa notícia, eu não sei bem, eles não explicam bem porque é incomum, porque já existem outros lotes brasileiros certificados lá. Não sei se foi a rapidez, o que foi que houve. Mas essa mesma notícia fala que tiveram 3 mil sacos também recusados, 3 mil sacas. Isso. E o analista que fala nisso fala justamente que deve ser também de café brasileiro, porque seria o único, no momento, apto a ser entregue em Nova York nos preços atuais. Os cafés da América Central, que estão antes do início da safra, e tudo estão a preços acima do praticado em Nova York. Portanto, também, mais uma vez, nós precisamos aguardar e saber exatamente o que está acontecendo lá. E lembrar que vai levar algum tempo até nós, brasileiros, aprendermos a preparar o café direitinho, como é exigido em Nova York, né? Mas que nós temos condições, todas as condições para fazer isso, temos. A tecnologia no Brasil avançou muito nos últimos 30 anos, não tem nenhum outro país produtor que tenha o padrão tecnológico que o Brasil tem, e nós vamos nos adaptar e entregar café em Nova York. Seu Eduardo, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para a gente conversar mais sobre café. Horas, boa tarde, até uma próxima vez. Portanto, essa foi a nossa entrevista com o Eduardo Cavalhais, análise do mercado de café. Ele trouxe para a gente que o mercado ele teve essa queda expressiva hoje, no período da manhã, principalmente lá em Nova York, mas tudo indica que foi um dia de realização de lucros. A gente fechou com queda de 190 pontos por principal contrato e ainda acima dos 130 centavos por libra-peso. A novidade que o senhor Duda trouxe é que o café brasileiro pode ser que supra aquela demanda de café certificados nos estoques da AIS, que vem registrando aí o menor estoque dos últimos 20 anos. O senhor Duda trouxe que o Brasil ele pode sim suprir a necessidade, tanto atendendo a demanda de Nova York, como as questões de pontuação. O café brasileiro ele tem qualidade, frisando. O senhor Duda frisou isso para a gente, o Brasil evoluiu muito na produção de café, mas é um passo aí que a gente tem que continuar acompanhando nos próximos dias. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.